Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com os 60 mil dólares no momento em que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que subiu 12% no dia de ontem e está diante de um ponto crítico que pode nos levar a um cenário muito mais florido, muito mais interessante, o cenário do pump. Eu quero te mostrar exatamente quais são os pontos críticos que o Bitcoin precisa passar e romper para que a gente veja valorizações mais agressivas. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, além de analisar diversas altcoins que você pediu no vídeo de ontem. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Mais um dia, como de praxe, eu peço, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Altcoins, memecoins, coloca tudo aqui embaixo que a gente vai fazer uma seleção e vai analisar amanhã. Mas eu quero começar o nosso maravilhoso dia com a avaliação do Bitcoin, 12% de alta. Depois de domingo para segunda, o Bitcoin atingir 49 mil dólares. Em algumas corretoras até perdeu os 49 mil dólares, a gente enxerga uma grande recuperação. E um detalhe que chama a atenção: os pontos em que a gente atingiu o medo extremo. Os pontos que a gente de fato atingiu o medo extremo foram 51.600, na verdade, desculpe, eu quero pegar no fechamento do dia. A gente teve aqui 54 mil dólares, 54.200 e posteriormente 54.700. Batemos 54.200, o mercado esticou. Isso, estamos falando de fechamento, esticou, voltou a corrigir e a gente atingiu novamente medo extremo. E os dois momentos em que o mercado atingiu medo extremo trouxeram grandes oportunidades. E eu gravei esta semana, e eu vou deixar aqui nos comentários para que você assista, eu gravei um vídeo falando justamente desse índice de medo e ganância, o indicador de medo e ganância, que é muito importante e você pode utilizar para auxiliar na tomada de decisão quanto aos seus investimentos. Bom, o Bitcoin esticou bastante ontem, juntamente com o mercado como um todo. E no vídeo também de ontem eu falei, o mercado tem uma área de resistência, que é justamente esta área aqui, que precisa ser rompida. E a gente precisa de um rompimento confirmado. O que é o rompimento confirmado? É romper acima desta faixa, ou seja, acima de 61.400, e a gente fechou o dia de ontem em 61.800, e no dia seguinte, ou até nos dias posteriores, a gente precisa fechar o dia, precisa fechar o candle diário, que todo dia fecha às 21 horas horário de Brasília, acima da máxima do dia de rompimento. Ou seja, a gente teve o quê? Ontem, fechamento em 61.800, vamos arredondar, mas o Bitcoin bateu 62.750. Para que a gente tenha um rompimento confirmado justamente desta faixa, que divide pressão de queda com pressão de alta, a gente precisa justamente deste rompimento confirmado. Ou seja, Bitcoin precisa fechar nos próximos dias acima dos 62.758. É isso aqui que precisa acontecer para que a gente também vença. Eu quero te mostrar aqui que a gente também vença a área de Fibonacci de 618. Olha só, a gente tem do topo ao fundo a área de 618 de Fibonacci. Vencer esta faixa de preço nos coloca com um potencial de fundo ascendente e aumenta bastante a nossa probabilidade de testar os topos e até rompimentos. Então, o gatilho para um cenário bem mais extremo está justamente aqui, no ponto de 62.700. Confirmaria
o rompimento de uma resistência muito importante, nos colocaria numa faixa superior, que é a faixa mais bullish deste padrão de acumulação, e também nos colocaria acima da área de 618 de Fibonacci, diminuindo a probabilidade da gente estar num movimento como este. Este é o movimento necessário e o rompimento necessário para que a gente comece a sorrir de uma forma muito maior no curto prazo. Não se engane, no longo prazo a gente segue com um sentimento extremamente bullish. E esta semana está próxima de fechar também com um martelo de força compradora. Então a gente tem aí pouco mais de 2 dias até o candle fechar, o candle semanal, mas esse nível de rejeição com este nível de volume aqui é muito elevado. Aqui nessa representação pode parecer pouco, mas não é. A gente começa a colocar um volume, deixa eu apagar aqui, um volume comprador ascendente. Opa, volume comprador ascendente é o que a gente precisa para rompimentos, principalmente rompimentos de resistências importantes. E a gente tem resistências importantíssimas aqui em cima, deixa eu puxar para te mostrar, temos resistências importantíssimas aqui em cima. Então, para que a gente tenha justamente esse rompimento confirmado, o que é necessário? Volume de compra ascendente. Foi justamente o que aconteceu aqui. A gente teve um martelo de força, um movimento de alta, e aí sim os volumes maiores de compra começaram a aparecer e trouxeram aquela valorização super agressiva, que em 2 semanas, eu gosto de lembrá-lo, em 2 semanas trouxeram quase 40% de alta só no Bitcoin. Estamos falando apenas do Bitcoin em 2 semanas. Então a gente está sim diante de um cenário macro bem interessante. Mas no micro, que é obviamente importante também, a gente precisa deste rompimento. Eu quero apagar isso aqui só para deixar o nosso gráfico mais clean. A gente precisa do rompimento desta faixa de preço. Preste atenção, fique atento a esta faixa de preço. E para eventuais retrações, você tem que ficar de olho em que, vamos no gráfico de 4 horas, você tem que ficar de olho deste último fundo até este último topo. E aí sim a gente tem faixas entre 59.600, que a gente já atingiu, e 57.700. Colocaria até uma faixa um pouquinho inferior a 57, como áreas que podem te dar oportunidade de posicionamento se você perdeu o último fundo ascendente. Isto aqui é definitivo e pode sim colocar o mercado como um todo para um viés muito mais bullish. Ainda mais depois da gente ter fechado o gap de curto prazo, que estava justamente em 63, 62.900 para ser mais preciso, no gap, que era o gap da CME. A gente fechou ele ontem, mesmo atingindo em diversas corretoras 62.700, 62.800. No CME, BTC CME, o gap de curto prazo foi fechado. Tinha também um gap que foi aberto ontem, entre as 18 e as 19 horas, horário de Brasília, que também já foi fechado. Então, a gente está seguindo aquela métrica de fechamento de gaps de curto prazo. E uma vez que a gente tem um cenário potencialmente bullish para o Bitcoin, ele também se sustenta no Total 3. E as altcoins estão aqui de uma forma muito boas. Elas estão se recuperando, mas ainda um pouco longe do movimento de abertura deste mês de agosto. E é aí que a gente tem que olhar com muito carinho, porque a dominância está subindo e a gente está atingindo picos e faixas extremas de resistência. A partir do momento que o Bitcoin lateraliza, e pode ser uma lateralização aqui,
tá? Depois de uma movimentação de alta, a gente tem uma consolidação. Esta consolidação pode trazer, já nos próximos dias, uma queda na dominância, que está atingindo sobrecompra no índice de força relativa do gráfico diário. A gente pode começar a ver, sim, um respiro desta dominância do Bitcoin, que mede o percentual de domínio do Bitcoin ante as altcoins, ou seja, o dinheiro está indo mais para o Bitcoin. Quando ele começar a fluir novamente para as altcoins, este gráfico aqui pode se intensificar na sua alta, a gente pode ter uma alta mais forte e, obviamente, isso beneficiaria e muito os ativos que muita gente está de olho. E é justamente estes ativos que eu quero analisar com você. Mas entenda que este movimento de acumulação é um movimento oportuno, sim. É claro, precisamos de confirmação, rompimento confirmado, sempre vital, mas estamos de olho, porque a gente tem muitas oportunidades na mesa. E antes de analisar os ativos que você pediu, eu quero te fazer um convite e falar do grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados em que eu apresento as minhas compras, a minha carteira de investimento, rebalanceamento de carteira, estratégias, planos de ação. Tem diversas aulas para te dar base. Meus trades, estratégias por trás dos trades. Você tem acesso completo e totalmente transparente através do grupo Premium e grupo do desafio. 2 grupos fechados custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Como faço para participar? Você vai aqui no link da descrição, vai ter um acesso para o nosso grupo do Telegram geral, que também é um grupo que eu passo muita informação para você, gratuita. Para você conhecer um pouco mais e entender o que a gente entrega de fato no Prêmio e Desafio, entra nesse grupo, link está na descrição do vídeo. Vai lá no nosso grupo do Telegram, na última mensagem vai ter um @oficial LunFX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora vamos direto para as altcoins que você pediu. Ethereum, Solana, XRP, meu Deus, XRP está subindo. Nier, Ondo, DOT, Lina, Pepe, Gala, KSM, Rail, Rune, Atom, Flock, Fetch, Link, Token, Avax, iOS e Jin. Eu quero começar com esse projeto Jin. Esse projeto vem numa tendência de baixa, está respeitando esta linha de tendência de baixa já tem algum tempo e formou um fundo duplo. A gente está muito próximo de confirmar esse fundo duplo no semanal, o que começa a ficar bem interessante para este projeto. Qualquer movimentação na semana que vem que traga uma correção, pode sim abrir uma oportunidade de compra. Por quê? Porque você tem uma faixa de suporte muito clara. É uma faixa extremamente clara que você pode se aproveitar. Então esse é um projeto que, embora tenha caído de $8 para 0,97 cents, uma queda livre, ele está agora em uma sustentação muito interessante que pode valer a pena para você. Mas, como eu sempre falo, estuda o projeto antes. Todos os projetos que você tem que investir, que você quer investir, você tem que estudar antes. Por quê? Você vai lá numa cadeia de fast food, uma rede de fast food. Você vai comprar qualquer sanduíche ou você vai lá no cardápio e vai olhar? Esse aqui tem frango, bacon, cheddar. Esse aqui tem carne, são 2 hambúrgueres, aí aqui tem alface, aqui tem... Ou você simplesmente escolhe com os olhos fechados só pelo nome. Não, você analisa. Se você analisa o hambúrguer antes de comê-lo, por que você não está estudando o projeto que você vai colocar o dinheiro? Isso é muito importante. Então, já deixo aqui. Estuda o projeto. É vital. Porque senão
o projeto cai, aí entra o desespero, ou o projeto sobe muito e você não faz a menor ideia do que pode ser feito, se está chegando num ponto de clímax, se aquele ativo tem ainda gasolina para seguir subindo, se está entregando valor, se ele tem ativo, vou te dar um exemplo prático, tem ativo que sobe 1000% e você ainda tem pela frente mais 2, 3, 4 mil por cento. E tem ativo que cai 90% e muitas vezes é uma grande oportunidade. Então você tem que conhecer o projeto para poder avaliar. Isso é muito importante. Seguindo a iOS, eu analisei a iOS essa semana, se eu não me engano. E a minha visão segue a mesma. Não adianta você querer comprar perto da resistência. A iOS para mim é rompimento, teste e aí oportunidade. Ou, num cenário horrível para a iOS no curto prazo, seria perder esse fundo sem continuidade. Por quê? Está numa pseudo cunha de baixa. Então ele pode abrir essa oportunidade ou neste movimento de baixa, e ele deu essa oportunidade recentemente, no dia 5, ou você aguarda o devido rompimento, teste, para aí sim você se expor. Eu, pessoalmente, se eu não tivesse aqui, né, não tivesse aproveitado aqui, se estivesse chegando agora, eu só compraria em um cenário como este, depois de um rompimento. Avalanche, vamos ver. Segurou muito bem, tá? Segurou muito bem, já vem numa queda forte, tá trabalhando em uma... eu vou até forçar a barra, tá? Eu vou forçar a barra um pouco, mas ainda está trabalhando no limite de uma cunha descendente, padrão que rompe para cima. É importante a gente fechar a semana com um martelo de força, seria muito bom. O que pode acontecer se a dominância começar a cair e o Bitcoin se mantiver nessas faixas de preço 60, 61, 62, a Avalanche pode printar aqui um martelo de força compradora e aí sim você tem algumas possibilidades. Seguinte, conservador, aguarda o rompimento, não precisa nem esquentar a cabeça. Agora, o cara que é mais... estudou a Avalanche, estudou a VAX e tá super bullish, você pode aguardar essa pernadinha, um fundo ascendente e aí sim efetuar compras, considerando este fundo anterior. Então tá ainda aí um padrão descendente, mas é um padrão que rompe para cima e está sustentando essa área de suporte, o que também acaba sendo bom. Token, mega movimentação, muita gente me chamou, me pediu esse projeto, é um projeto que eu já tenho, inclusive trade há muito tempo, é um trade de longo prazo, enxergo um potencial muito grande nesse projeto e eu investi lá atrás. A gente viu uma grande, enorme oportunidade para quem estava de olho, justamente na segunda-feira, tá? E agora a gente tem o seguinte, não adianta você querer comprar o ativo depois que ele subiu 55% em 2 dias. Muito menos depois dele ter subido 119% em 4 dias. Então aqui você tem o seguinte, você tem que ficar de olho em uma movimentação para fechar a semana acima desta linha de tendência azul, é uma cunha descendente, está sendo rompida. O que você gostaria de ver é uma continuidade de alta, inacreditavelmente sim, uma continuidade de alta, e aí sim o início de uma correção que poderia formar um ombro cabeça a ombro aqui. Então você tem que ficar de olho no fechamento semanal, primeira coisa. Não adianta sair correndo para comprar qualquer ativo depois que o ativo sobe 100%, 120%. Por quê? O RSI, deixa eu ver se o diário está ficando em sobrecompra, ainda não. Então tem mais espaço para subir, mas os gráficos menores começam a chegar numa faixa de sobrecompra. Então aqui, este é o ponto que, na minha humilde opinião, e lembre-se, eu estou fazendo uma avaliação gráfica pontual que é válida para as próximas horas, que está para os próximos dias.
O mercado ele é super dinâmico, por isso você tem que fazer uma avaliação no ponto que você achar interessante e eu não trago indicação de compra ou venda aqui, eu só mostro aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e apresento os meus alertas com base na análise gráfica. Faça a sua própria análise, por quê? Porque no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro, é o seu dinheiro. Então, você que provavelmente tem barba na cara, se você for um homem, se você for uma mulher, você é muito mais madura do que nós, inteligente e avançada, sim, porque as mulheres são melhores do que nós, você tem que tomar as rédeas dos seus investimentos, porque no final é você que é responsável, certo? Então, token, eu pessoalmente não entraria agora. Eu já comprei, eu estou comprado, saiba. Eu comprei lá atrás, abaixo ainda deste fundo que foi formado essa semana. Então o que eu estou aguardando? Um fundo ascendente, para que aí sim o mercado tenha uma continuidade de alta. Se eu estivesse de olho para compras, seria justamente nesta faixa de preço. Não perto de uma resistência muito clara, que é uma resistência que nós temos aqui, ó. Olha só. Você não vai querer comprar em uma resistência. Você pode aguardar um fundo ascendente. É isso. Link. Vamos ver link. Link. Olha, a gente analisou Link recentemente e Link fez o seu ombro cabeça a ombro, acabou por confirmar o ombro cabeça a ombro, atingiu o objetivo. Se porventura Link na semana que vem voltar a se aproximar desta área, provavelmente será uma mega oportunidade. Por quê? Porque a gente teve um caixote aqui de acumulação por muito tempo, de 22 a 24, 23, mentira, não é 24. Então a gente teve, vamos ver, quantos dias a gente teve de 525 dias de lateralização. Isso aqui é uma faixa de suporte e resistência muito grande. E aqui, o que era uma resistência, virou um mega suporte. Então, retestar em 8,80 seria uma maravilha. E para quem gosta do projeto de Link, seria uma mega oportunidade. Então, eu vejo sim este cenário. Agora, se Link começar a acelerar, somente acima dos 13 dólares é que eu vejo que teria uma opção. FET, a gente teve uma movimentação mais agressiva de baixa, sustentou na linha de tendência de alta, maravilha, sustentou a linha de tendência de alta. E agora é o seguinte, deixa eu só dar uma olhada no Fibonacci, vamos dar uma olhada no Fibonacci, eu vou puxar desse último fundo aqui. Batemos em 78,6, se eu extrapolar aqui, ele se manteve em 78,6, mas o fato dele ter se mantido nesta área de suporte e resistência, que tem confluência com esta linha de tendência de alta, mostra que sim, o projeto está numa faixa hiper interessante. Eu venho falando acerca do ponto abaixo de $1 há bastante tempo. Enfim, o ativo tem esse movimento mais agressivo e aí ele pode, obviamente, abrir oportunidades. Aguardar a semana que vem numa eventual reteste ou até conservadores aguardarem este rompimento aqui desta linha de tendência de baixa, tá? Isso aqui seria o caso. Então, LTB, rompimento, aí sim abre espaço para mais valorizações. Você tem que definir que tipo de investidor você é. Flock, não gosto da recuperação, não gosto do movimento. Poderia salvar Flock? É isso aqui, talvez, tá? Se ele se sustentar acima desta faixa aqui, eu posso pegar este movimento aqui. Então, tem uma sustentação, obviamente a área de resistência vai se manter. Aqui acaba sendo uma área de suporte e a gente tem um cenário de acumulação aqui, que pode abrir oportunidade sim, ou até, e aí seria num perfil mais conservador, um topo, um fundo ascendente, e aí sim você teria chances. Mas agora, Flock, sendo extremamente sincero, não está muito interessante. Não está muito interessante, não. O que mais que nós temos? Atom.
não estou gostando de Atom nem um pouco, porque teve uma perda muito grande do teu suporte e teve uma continuidade. Agora é isso aqui, ó, em Atom. Eu só vejo isso daqui. Então Atom não é um projeto que para mim seria interessante. Rune, idem. Não vejo como algo tão interessante. Ah, Luan, mas a gente pode descer essa faixa de resistência que você colocou. Tá, tudo bem. Se a gente desce, você ainda assim precisa de um pivô de alta. Então você precisa de um topo, um fundo ascendente e um pseudo ombro, cabeça e ombro aqui. Poderia ser o caso. Eu aguardaria também o Rune. Ray já está mais forte, está tendo uma recuperação, mas aqui seria um cenário mais interessante no meu humilde ponto de vista. Embora a gente esteja sustentando fundos ascendentes e o fechamento semanal, aqui tudo indica, vai ser muito bacana. Então, um movimento assim já seria suficiente para você ter uma maior confiança e aproveitar o movimento. KSM, perdeu o fundo, voltou. Então, tá numa faixa interessante. Se printar então um martelo de força compradora, aí começa a ficar legal. Conservadores, é isso daqui que você quer. Agressivo, vai aguardar o fechamento e aí vai considerar até um DCA, um Dollar Cost Average, em KSM nestas faixas de preço. Sempre de olho no Bitcoin, obviamente. Gala Games perdeu a faixa de suporte que estava aqui anterior e sustentou. Seria muito bom se Gala Games também fechasse com martelo de força. Gala Games, eu adoraria ver isso daqui. Eu acho que daí sim seria interessante um fundo ascendente para um aumento de exposição. Pepe, recuperação boa, viu? Recuperação boa. Vamos dar uma olhada aqui. Eu quero fazer uma análise aqui. Eu vou apagar tudo. Então a gente não vai mais ver nada. Vamos ver, semanal. A gente está aqui, fundo ascendente. Teve pernada para cima, retração 61878,6 de Fibo, área de Golden Pocket, acaba sendo uma faixa de retração sim, interessante, e a gente tem que ficar de olho num pseudo padrão de canal, não é um canal de alta, tá? Não é um canal. Eu vou apagar, já que não é um canal. Vamos puxar aqui, não é um canal, mas a gente tem este movimento aqui. Eu tenho, sim, esta faixa de suporte e resistência. Vamos puxar. Eu tenho esta faixa aqui. Eu vou até diminuir um pouco. Que para mim é uma faixa extrema crítica para Pepe. Neste caso específico, eu somente consideraria me expor em um cenário como este. Por quê? Ombro, cabeça e ombro. Depois de uma demonstração de força, é que eu iria considerar um fundo ascendente e um movimento mais agressivo. Então, na minha humilde opinião, Pepe teria que fazer isso para abrir espaço para oportunidades. Lina, semana, mesma coisa de vários outros ativos. Embora eu tenha Lina e Lina seja um ativo com belo de um potencial, Lina é uma gema, não é um alfa. Então, ele acaba tendo uma movimentação mais agressiva para quedas e para altas. Quem está de fora, eu primeiro estudaria o projeto, obviamente, e aguardaria isso daqui, ó. Porque isso aqui pode ser um pivô de alta, isso aqui pode ser um fake out, mas a gente precisa aguardar a semana fechar. Até uma compra em uma gema, num caso como este, eu também aguardaria. Eu não mergulharia logo de cabeça, porque gema subentende que você está investindo menos capital, por conta do risco. Mas eu aguardaria, neste caso, sim, um movimento como este. Então, fechar a semana, se fechar com martelo de força, próximo às faixas de 0,0055, já seria algo incrível. E aí sim, um fundo ascendente para, de fato, retestar essa faixa aqui,
também seria espetacular. Então a gente tem que ficar de olho, embora Lina não tenha perdido as bases como projeto. No Price Action, sim, muitos ativos perderam, mas como projeto, os projetos não tiveram nenhuma perda. Então isso é interessante. Então vale a pena você avaliar e acompanhar. DOT já está colocando um movimento muito interessante, sim. A gente analisou recentemente e a gente está vendo essa reação. Então DOT pode printar um martelo gigantesco de força e aí qualquer fundo ascendente pode abrir oportunidade. Ondo, idem, olha só. RWA voltando a uma movimentação de alta. Então a gente viu o token, tá vendo aqui Ondo, e aqui é o seguinte, a gente tem a linha de tendência de baixa, a gente tem esta área de suporte, e o mercado rompendo essa linha de tendência de baixa acelera muito. Com o volume de negociação atual, que agora começa a aparecer em alta, fica de olho, porque qualquer teste aqui pode abrir também oportunidades para você que quer se posicionar num projeto de RWA. E este é um dos alfas do RWA. NIR está diante de uma recuperação, sim. Mas no ponto atual, se a gente estivesse falando do agora, eu não faria nada, guardaria um pivôzinho de alta aqui, um fundo ascendente pelo menos, para me posicionar. XRP, caramba, XRP ganhou o processo contra a SC, encerrou o processo, vai pagar só 125 milhões de dólares. Tranquilo, hein? Dinheiro de troco. E olha só, aconteceu alguma coisa? Para mim não aconteceu nada. Muita gente otimista pra caramba com o XRP, e eu só fico otimista com o XRP se XRP romper a faixa de 0,65. Então não mudou nada, precisa romper 0,65 e aí sim a gente começa a conversar. Solana tá numa semana muito forte, tá? É um dos ativos que está se recuperando muito bem. E aí a gente tem que aguardar. Eu não entraria em Solana aqui. Aqui, essa faixa de suporte foi uma faixa muito boa. Agora, você pode até aguardar um ombro, cabeça a ombro, um fundo ascendente, porque nestes pontos, talvez não seja tão interessante. É óbvio que eu estou falando de entrada cravada. Você pode fazer o seu DCA, você pode comprar, mesmo que seja num ponto específico e dar um all-in aí para você, porque você tem uma visão de que Solana vai bater $1.000 e você não quer perder essa oportunidade. Cada caso é um caso. A gente está falando aqui de price action. E no price action, você não vai comprar numa sexta-feira, depois de uma movimentação de alta extrema. Por quê? Porque você tem baixa liquidez e vai enfrentar resistências. Então, ou você compra pós rompimento de resistência, e é esse topo aqui de $200, ou você aguarda uma leve retração, faixas de Fibonacci. Você pode até olhar o gráfico de 4 horas. Ah, ele está numa recuperação em V. Quais são as suas oportunidades? Você vai avaliar áreas de retração. Ah, a partir de 143 até 130 acabam sendo, neste momento, uma boa opção de compra. Então, você tem que avaliar e ter o seu plano de trade, seu plano de investimento para tomada de decisão inteligente. E no final, Ethereum, eu gosto muito desse movimento, tá? Tá um pouco mais fraco do que o Bitcoin, porque o Bitcoin está numa movimentação muito melhor, mas é aquele negócio. Se o Bitcoin começar a estacionar e lateralizar justamente na faixa de 60, 61 mil dólares, a dominância pode cair e as altcoins podem brilhar. E o fechamento semanal pode ser até interessante. Qualquer movimento de aceleração na semana que vem e um fundo ascendente abre oportunidade, ou até um fundo ascendente a partir da semana que vem abre oportunidade também. Então a gente está com um leque de oportunidades abertas em altcoins. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, olha só, com lucros no bolso.